Paulo, muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para participar neste primeiro episódio do novo ciclo do Podcast Lab. Tenho a certeza que as sementes de reflexão que o Paulo vai lançar ao longo desta conversa vão ser muitas e eu só posso esperar ser terreno fértil para que algumas delas germinem. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e pela confiança. Obrigado. Paulo, vamos imaginar por breves instantes que a Terra é um disco voador, um OVNI, e um ET lhe coloca a pergunta: quem é o Paulo Borges? Bom, eu poderia essa pergunta responder com o silêncio. Porque não estou convicto em absoluto que haja uma identidade para ser definida e para ser nomeada, digamos. Mas é claro que creio que a realidade se processa de muitos níveis e todos nós temos vários níveis de ser, de existência. E claro que a um nível mais convencional, o que eu chamo um nível do mundo convencional e relativo, há uma identidade. Eu tenho uma certa configuração, uma certa singularidade física, emocional, mental, tenho uma história de vida, tenho uma profissão, tenho família, tenho uma série de características que me definem, me singularizam e me distinguem de outros seres, de si e das outras pessoas, não é? Agora, a um nível mais profundo, porventura, o que eu sinto é que sou uma irradiação de uma presença, de uma energia, de uma consciência que estão para além de tudo o que nós possamos pensar, dizer, conceber e imaginar a seu respeito. E creio que não sou apenas eu, mas também o António, as pessoas que nos estão a ver e ouvir neste momento, todos os seres, no fundo, têm uma dimensão última, primordial, misteriosa, que transcende as designações, as convenções, os nomes, as palavras, não é? Transcende o que o nosso intelecto conceptual e discursivo necessita de construir para dar nome às coisas, para distinguir as coisas, para se organizar, não é? Portanto, a um nível exterior nós temos identidades, a um nível profundo nós somos um mistério que está para além de qualquer possibilidade de definição. Não é? Agostinho da Silva dizia que não se pode falar em Deus. É isso. Não é? E Agostinho da Silva também dizia que Deus é o nada que é tudo, portanto... E tudo que é nada. Sim, portanto há qualquer coisa em nós que simultaneamente é tudo e não é nada. E isso transcende as nossas capacidades de conceptualização. É isso. O Paulo nem sempre foi um monge fora de um mosteiro. E tem um percurso muito interessante. Segundo entendi, nos seus tempos de faculdade, juntamente com o Pedro Aires Magalhães, criou um movimento chamado ASHO, que não era uma sigla, pelo que percebi. Não. Era um grito de guerra. Sim. Sim. Quais foram as principais fontes de inspiração desse movimento? Bem, a minha história começa muito antes disso, não é? Começa com... Já agora, para ir às raízes, não é? Eu recordo-me, na minha infância, eu identificava-me com os peles vermelhas, com os índios, não é? Tinha uma paixão enorme pelos índios. Sofria muito quando comecei a tomar consciência do genocídio que foi praticado sobre os índios de peles vermelhas pelos norte-americanos, não é? Pelos ocidentais na América, não é? Pelos colonizadores. Depois, enfim, cresci e na adolescência senti-me um rebelde, muitas vezes um rebelde sem causa, portanto, senti-me anarquista, profundamente anarquista, portanto, sentir que não fazia sentido obedecer a qualquer poder exterior e superior, não é?
E passei por uma fase nihilista na faculdade, passei por uma identificação profunda com o movimento do punk, não é? Portanto, aquele nihilismo, aquela revolta contra tudo e contra todos. Revolta contra o sistema. Contra o sistema, pronto. Até antes de eu compreender que o problema estava em mim, não estava fora de mim, portanto, eu era um revoltado contra tudo e contra todos. Não é? E num determinado momento, no final do meu percurso, pelo curso de Filosofia na Faculdade de Letras, enfim, encontrei o Pedro Aires, outras pessoas, não é? E começamos a descobrir a chamada Portugalidade, não é? E começámos a ver que havia uma enorme riqueza na cultura e na tradição portuguesa, não é? E lusitana e anterior ao próprio Portugal, não é? E que isso era completamente desconhecido e ignorado, também de nós próprios, não é? Então sentimos que havia um caminho a fazer de redescoberta de princípios, valores profundos da cultura portuguesa, não é? Isso, na altura, levou-nos a uma certa reação e rejeição contra um sistema que ignorava e desprezava e desconsiderava a cultura portuguesa e que estava estabelecido em Portugal, não é? E que, porventura, ainda está estabelecido, não é? E então nós criámos um movimento, enfim, iconoclasta, contestatário, não é? Que, no fundo, em nome dos valores da Portugalidade, punha tudo em causa, não é? Portanto, e que nos levou a tomar, enfim, posições às vezes um bocado provocatórias, não é? Mas que, no fundo, visavam apenas chamar a atenção para alguma coisa que estava esquecido, não é? Mas, obviamente, é uma vida que eu sinto que já foi uma vida vivida. Portanto, nós vivemos muitas vidas numa única vida, não é? Eu sinto que isso já fez parte, de algum modo, de uma outra vida, não é? Num certo sentido ficou para trás, mas noutro sentido eu tenho continuado esse caminho, mas creio que a níveis mais profundos, mais subtis, que me levaram sobretudo a interessar pela espiritualidade e pelas dimensões espirituais da cultura e da tradição portuguesa. O Kshatriya, portanto, encontrou a sua sabedoria interior. Eu acho que estou a tentar encontrar a minha sabedoria interior. Portanto, o Kshatriya é o guerreiro, não é? Eu, de facto, nesse momento senti-me muito um guerreiro, portanto, um guerreiro em busca de encontrar a sua bandeira, digamos, a sua dama também, podemos dizer, não é? E depois creio que, enfim, tenho feito um caminho, né, que me tem levado a ver as coisas com outros olhos, obviamente. Não pretendo ser um ser desperto ou iluminado, mas aspiro sinceramente ao despertar da consciência e a encontrar isso que se chama sabedoria. Portanto, foi isso também que me levou ao curso de Filosofia. Portanto, como a palavra diz, filosofia é o amor da sabedoria. Não é? É nesse caminho que eu estou, obviamente. Paulo, o movimento Acho, assim como os Heróis do Mar, a banda Heróis do Mar, foram conotados com fascismo. Sim. Nessa época e hoje em dia, ainda há o risco ou haveria o risco de Fernando Pessoa, Platão, Confúcio serem considerados fascistas? Depende da perspectiva, não é? Na altura, e quando havia uma cultura de esquerda muito presente, não é? Em que a esquerda, os valores da esquerda, que aliás muitos dos quais eu prezo a um nível espiritual, não é? Os valores de igualdade, de solidariedade, de fraternidade, etc., não é? De liberdade, não é? Quando esses valores supostamente implicavam a rejeição de tudo o que era espiritual e da tradição cultural portuguesa, não é? Nessa época, portanto, falar-se da tradição cultural portuguesa ou mesmo falar de espiritualidade era facilmente conotável com posições de direita, com fascismo, etc., não é? Mas se nós tivermos uma visão de esquerda mais esclarecida, não é? Uma visão de esquerda aberta também à dimensão espiritual do ser humano, das nações, das culturas, não é? Não vejo que necessariamente Fernando Pessoa, Platão, etc., sejam inevitavelmente conotados como fascistas. Isso era uma visão muito básica, muito redutora, não é? No fundo, estamos a falar de grandes pensadores, mesmo mestres da humanidade, não é? Que transcendem esta antinomia muito básica entre a esquerda e a direita, não é? Mesmo nessa altura, para nós era muito evidente, não é, que a essência das coisas, mesmo em termos sociais e políticos, está completamente para além dessas divisões muito simplistas entre o que é a esquerda e o que é a direita, não é?
Creio que isso é uma redução mental, não é, que importa superar. Na verdade, para grandes sábios e filósofos, a democracia é um retrocesso, é consequência da decadência do homem. Associar democracia à liberdade é um sofisma? Uma vez mais depende, não é? Também depende do modo como entendemos a democracia. Eu creio que a liberdade é um valor fundamental, a democracia assume esse valor da liberdade, não é? E assume que há um potencial de liberdade presente em todos os seres humanos, não é? E eu penso que isso é algo positivo na chamada democracia, não é? Agora, quando se pretende, não é, que todas as opiniões valham o mesmo, independentemente da informação que a pessoa tenha, independentemente do grau de evolução, de consciência, de sabedoria, quando se pretende que tudo valha o mesmo, pronto, aí obviamente as coisas tornam-se complicadas, não é? E tudo depende de como é que entendemos a democracia. Se entendemos a democracia apenas em termos quantitativos, não é, e não qualitativos, não é, aí a democracia naturalmente tem problemas, não é? Mas a alternativa à democracia também não a vejo na ditadura ou em regimes autoritários. Portanto, eu creio que o ideal seria termos uma democracia que fosse ao mesmo tempo uma sofiocracia, portanto, e que as pessoas fossem convidadas a assumir como rei interior, como poder interior, como princípio interior, como a autoridade da própria sabedoria, não é? Em que se cultivasse socialmente a sabedoria, não é? Isso então teríamos, porventura, uma democracia mais autêntica, mais genuína, mais sã. Pode-se dizer que Fernando Pessoa e Agostinho da Silva defendiam um nacionalismo espiritualista de feição monárquica? Depende de como é que entendemos nacionalismo. Eu, pessoalmente, prefiro a palavra patriotismo a nacionalismo. Até porque nação é o lugar onde se nasce, não é? Pátria remete para alguma coisa que pode ser já da ordem do espiritual. O padre António Vieira dizia que, na verdade, o lugar onde nascemos devia se chamar mátria, não é? A pátria era o céu de onde vimos. Portanto, os dois princípios, o masculino e o feminino, também, pronto, já nos levaria noutras direções. Mas eu, pessoalmente, prefiro a designação de patriotismo. O nacionalismo muitas vezes está conotado com a defesa do Estado, dos Estados nacionais, não é? Portanto, da dimensão mais institucional das nações, e isso é redutor em relação às tradições culturais profundas. Eu creio que quer Fernando Pessoa, quer Agostinho da Silva preservam a dimensão profunda de Portugal, não é? Mas essa dimensão profunda não se esgota no nacionalismo, porque muitas vezes o nacionalismo é oposto, assume-se como valor supremo a nossa nação, por oposição a outras, e considera-se muitas vezes que a nossa nação é superior às outras. Ora, quer Fernando Pessoa, quer Agostinho da Silva eram patriotas num sentido universalista. Considerando mesmo que Portugal era uma nação singular, que tinha como missão no mundo, de algum modo, veicular uma mensagem de teor universalista. E, no fundo, era uma nação que tinha como missão colocar-se ao serviço do bem de todos os povos. E, portanto, não era uma nação cuja tarefa fosse dominar os outros, como em certos entendimentos do Império ou do Quinto Império, que seria um império de dominação, não é? Ainda presente, de algum modo, na concepção do padre António Vieira, mas na visão do Fernando Pessoa e, sobretudo, do Agostinho da Silva, portanto, a missão de Portugal é uma missão de encontrar o que é há de essencial e o sentido essencial da vida humana e contribuir para despertar isso em todos os seres, em todos os habitantes do planeta Terra. Portanto, e contribuir para uma nova síntese cultural e civilizacional que aproveite o melhor de todas as tradições, todas as nações, todas as culturas. Portanto, isso, a meu ver, transcende o nacionalismo, pelo menos no seu entendimento comum, habitual. É o que eu às vezes chamo de patriotismo transpatriótico e universalista. O lema de Fernando Pessoa era tudo pela humanidade, nada contra a nação. Sim. E também dizia, enfim, desde 1912, não é, que a grande tarefa de cada português é contribuir para construir o supra-Portugal de amanhã. Portanto, já não é Portugal, é um supra-Portugal. Há uma coisa que está para além das fronteiras e das identidades que definem e que separam. Também dizia que a nossa vocação enquanto português era sermos tudo de todas as maneiras. Não é? Portanto, um verdadeiro português
não se pode limitar a ser apenas português, porque um verdadeiro português identifica-se com todas as identidades culturais, no fundo. É a visão do Agostinho da Silva também. Fernando Pessoa escreveu também sobre os 300, um grupo de indivíduos que opera na sombra e que controla o sistema. Imagino que na sua juventude, e que o acho, se tenha insurgido também contra este sistema, o Paulo vê as coisas da mesma forma, neste momento. Esse sistema existe? Eu acho que existe um sistema, existem várias dimensões desse sistema. Não é? Claro que há dimensões, digamos, corporativas, políticas, sociais, económicas, institucionais. Não é? Há muitas dimensões do sistema. O sistema, no fundo, é um padrão que rege a vida da maior parte das pessoas. Não é? Mas esse sistema, em última instância, hoje, é sobretudo a minha visão, ele radica em cada um de nós. Não é? Na nossa própria ignorância, no nosso próprio autodesconhecimento, no não sabermos plenamente quem somos. Não é? É o sistema da ignorância, é o sistema que os indianos chamaram avidya, os gregos chamaram agnosia, em português é ignorância, para dizer tudo. Não é? E, portanto, sempre, enquanto cada ser humano, houver um ser humano que ignore a sua dimensão divina, a dimensão pura da sua consciência, portanto, esse ser humano estará sempre a colocar-se na dependência de fontes de poder, de autoridade exteriores a si, portanto, e que facilmente o manipulam, o manobram. Não é? E, portanto, enquanto nós não nos emanciparmos espiritualmente, seremos sempre reféns e súbditos servis de muitos poderes, não é? Instituídos no mundo, não é? Porque se alimentam precisamente da nossa falta de emancipação espiritual. Portanto, nesse sentido, em última instância, o problema não está fora de nós, não está num sistema que esteja alguns aí fora de nós, mas está em cada um de nós. Não é? Porque nós temos o poder, temos a capacidade de nos libertarmos de todo e de qualquer sistema. Não é? E também de nos organizarmos em comunidades diferentes, não é? Que sejam alternativas aos poderes mundanos existentes e que dominam a maior parte da humanidade. Sim, nesse texto sobre os 300, Fernando Pessoa diz exatamente a mesma coisa. Ele pergunta: quem são? Não importa. Responde: não importa. Não importa, porque enquanto nós formos reféns dos nossos vícios, dos nossos defeitos, somos fiéis servidores desse sistema. É isso. É isso. A mente é um cavalo selvagem que tem que ser domado. Sim, por vezes usa-se a metáfora do cavalo selvagem, outras vezes do macaco louco, não é? Certas tradições. Não é? E eu creio que a mente tem que ser trabalhada, tem que se trabalhar a si mesma, obviamente, não é? Tem que se estabilizar, tem que se disciplinar, não é? Mas fundamentalmente eu creio que este trabalho depende de nós sermos capazes de reconectar a mente com outras dimensões da consciência que estão para além da mente. Não é? E claro que é importante que neste momento a mente é um cavalo selvagem, como o António diz, está muito instável, está muito suscetível a todo tipo de estímulos externos e internos. É como uma folha de árvore levada pelo vento das nossas emoções, paixões, impulsos. Não é? Como nós bem sabemos, nós queremos focar a atenção num ponto e somos imediatamente arrastados em todas as direções por todo tipo de estímulos externos e internos. Mas nós podemos fazer um trabalho, e é isso que se chama meditação, é que nós aprendemos a focar a mente, pode ser no corpo, pode ser na respiração, pode ser num objeto externo, pode ser nos sons, não é? E assim a pouco a mente fica mais estável. Quando a mente fica mais estável, torna-se mais fácil reconhecer que há qualquer coisa na mente que está para além da mente, não é? É que eu chamo a consciência silenciosa, a consciência profunda, não é? Que podemos começar de algum modo
a fazer um trabalho de transição daquilo com que nos identificamos, da mente agitada, emocional, mental, que foge em todas as direções, da mente de cavalo selvagem ou macaco louco, fazer a transição de identificação com isso para o reconhecimento da consciência, que no fundo é capaz de observar esses movimentos selvagens da mente sem se identificar com isso. Então, quando nós fazemos esse trabalho de remoção ou de recolhimento do nosso sentimento de ser, da mente agitada para a consciência estável e sempre presente, nós começamos a ver que a mente não é assim um problema tão grande. Porque a mente ainda pode estar presente com a sua agitação, com a sua turbulência, mas eu vejo que eu não sou essa mente. Começo a ver que há em mim e que eu sou fundamentalmente uma consciência que eu gosto de chamar pura, uma consciência nua, que assiste à turbulência da mente sem perder a quietude. E assim, a pouco e pouco, a própria turbulência da mente vai se apaziguando. Portanto, digamos, o cavalo selvagem domestica-se, mas sem necessariamente o queremos forçar. Portanto, é mais um trabalho de ver que nós não somos o cavalo selvagem. E quando vemos que não somos o cavalo selvagem, nós estamos na posição do cavaleiro. E o cavalo começa a ir na direção que nós entendemos, que nós desejamos, se desejarmos. A turbulência, o estado caótico em que o mundo se encontra é um espelho de mentes desgovernadas? Creio que sim, não. Isso não tenho qualquer dúvida. Não. Portanto, eu creio que o que nós observamos no mundo chamado exterior é sempre um espelho, é sempre uma expressão, uma manifestação do mundo interior. Não. Portanto, nós assistimos a um mundo desgovernado, caótico, cheio de conflitos, cheio de violência, cheio de opressão, exploração, ganância, avidez. Obviamente que isso vem de onde? Vem de cada uma das nossas mentes. São as nossas mentes, são as mentes que estão nesse estado, não é, que se manifestam depois, exteriormente, e que dão aso a todos os problemas com que nós nos confrontamos no mundo exterior e no palco da história da humanidade. Nesse caso, então, seria legítimo dizer que a meditação, ao contrário do que muita gente julga, mais do que uma fuga ou uma forma de relaxar, é uma contribuição importante para a nossa felicidade e a felicidade dos outros. Sem dúvida. Sem dúvida. A meditação não é uma fuga ao que quer que seja, não é uma mera terapia que visa bem-estar, visa o relaxamento, ou visa a maior eficiência. Embora tenha como, digamos, efeitos secundários, digamos, positivos, não é? Tornar-nos mais resilientes, mais eficazes, mais saudáveis, mais eficientes em tudo o que fazemos, não é? Por isso a meditação está a entrar hoje também nas empresas, nas escolas, nos lugares de trabalho, porque as pessoas são mais produtivos, não é? A vários níveis. Mas, em última instância, a meditação visa reconectar-nos com a nossa essência. Visa reconectar-nos com quem realmente somos. Não é? E, nesse sentido, a meditação é o contributo, a meu ver, mais poderoso, não é? Para uma transformação da vida e para uma transformação do mundo. Não é? Se nós formos descobrindo mais quem realmente somos, não estamos tão sujeitos à ganância, à avidez, ao ódio, à raiva, não é? Que estão na raiz de todos os problemas, desde conflitos interindividuais até conflitos internacionais e às guerras, não é? Sem dúvida. Nós nascemos puros, inocentes, humildes. O que é que acontece? Como é que nos tornamos nestes pequenos monstros? O Agostinho da Silva dizia que nós todos somos estrelas de ímpar brilho, não é? Mas a pouco e pouco a sociedade, a educação, a pressão social, não é? vão exercendo a sua pressão e nós esquecemos do brilho das estrelas que somos. É uma espécie de colonização, de sim, contaminação. Podemos dizer que sim. Eu creio que todos nós nascemos com imenso potencial. Agora, o problema é que nem sempre a nossa educação, a começar pela família, não é? Depois a escola, depois a pressão social, a pressão profissional, não é? Nem sempre, ou quase nunca, não é? Portanto, as famílias, os sistemas educativos, não é? A pressão social, as amizades que nós estabelecemos, não é? Nem sempre nos ajudam a desenvolver o nosso melhor potencial. Agora, isto não quer dizer que
que nós nasçamos puros e perfeitos, não é? Sábios e santos. Não é? Creio que eventualmente nós nascemos também já com potencial para o despertar da consciência, mas também com potencial para o extravio, para o esquecimento, para a distração. Nascemos com esses dois potenciais. Não é? Nascemos com uma mochila, não é? Uma mochila kármica. Não é? Kármica, exatamente. Portanto, na minha perspectiva, nós já nascemos com predisposições para o melhor e para o pior. Agora, a questão é se nós encontramos, de facto, no nosso meio ambiente familiar, educativo, social, se nós encontramos, não é, estímulos que nos ajudem a desenvolver as nossas melhores propensões e a deixar para trás, a pouco e pouco, aquelas que nos conduzem em sentidos mais nefastos. Não é? E por isso o exterior acaba também por ser importante. Não é? Até pelo menos ao momento em que nós possamos ter a maturidade e a evolução que nos permita libertar-nos da pressão exterior e começarmos a assumir a responsabilidade pelo cultivo do nosso melhor potencial em termos espirituais. Não é? E aí começamos a emancipar-nos. Não é? Mas, obviamente, a maior parte dos seres humanos não nascem com essa propensão para uma emancipação pelo menos rápida. E, portanto, por isso é muito importante o meio familiar, a educação, o meio social em que nos inserimos. Não é? Talvez por essa razão o Rudolf Steiner, Agostinho da Silva, entre outros grandes seres, tenham dedicado tanto à pedagogia. Sim, é uma questão essencial, de facto. É uma questão essencial do modo como nós tratamos os mais novos, as nossas crianças, não é? E a criança que nós somos ao longo de toda a vida. Não é? O Agostinho da Silva, por vezes, tinha declarações bastante radicais e contundentes sobre o sistema educativo, dizendo que as nossas escolas são fábricas de matar crianças e de convertê-las. Ele usou literalmente a palavra infanticídio. Não é? No sentido em que a escola muitas vezes pressiona-nos para nos tornarmos o mais rapidamente bons adultos, entendendo-se bons adultos como clientes fiéis da sociedade de produção, de trabalho, de consumo, de distração, não é? Que estão completamente esquecidos e alienados do seu melhor potencial enquanto seres humanos e vivem apenas para a busca de satisfações com objetos externos. Não é? E é um bocadinho, isto é o mundo que nós temos. Não é? Dificilmente nós encontramos escolas que nos alertem para o nosso melhor potencial em termos espirituais, escolas que nos falem de valores como o amor, a compaixão, é muito raro. Não é? É um sistema que promove a liberdade do corpo, mas que mantém a mente agrilhoada, não é? A mente ou a alma? Sim, favorece uma liberdade exterior, a confusão da liberdade com o fazer-se o que se quiser. Não é? Com a libertinagem. Com a libertinagem, portanto, com um mero livre-arbítrio exercido de forma caótica, sem discernimento. Não é? E com isso, obviamente, o que se perde é a liberdade. Não é? Em nome da liberdade, o que se promove muitas vezes é a escravização. A escravização a poderes externos, a sistemas económicos, não é? E a escravização também às nossas dimensões mais obscuras, não é? Às nossas dimensões mais impulsivas, mais cegas, não é? Às nossas emoções destrutivas, não é? Cobiça, inveja, apego, ódio, raiva, etc. Não é? O Paulo ensina meditação na Faculdade de Medicina da Universidade Nova. Eu ensino, fui convidado desde há uns 7, 8 anos para ensinar meditação e medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Na Universidade de Lisboa. Universidade de Lisboa. Okay, obrigado pela correção. Sim. E como tem sido essa experiência? Uma experiência muito interessante. No fundo, é uma experiência que decorre, é um convite que decorre também da sensibilidade da Faculdade de Medicina à necessidade de humanizar a profissão médica, não é? E de contribuir para que os futuros médicos tenham também uma formação em áreas, digamos, dentro das humanidades, não é? E muito particularmente a constatação de que, como muitos dos meus alunos muitas vezes me confessam, não é, que eles que são os futuros médicos e que estão a estudar para ser os futuros médicos e serem aqueles que vão cuidar da nossa saúde, eles já se sentem doentes devido à extrema pressão a que estão sujeitos, não é, ao longo do curso. Não é?
e portanto vivem já muito estressados, muito ansiosos, não é? E sentem que precisam de cuidar de si. Portanto, então o que eu ofereço nessa disciplina Meditação e Medicina são recursos para que os nossos futuros médicos e médicas aprendam a cuidar de si também interiormente, para que possam cuidar melhor dos seus futuros pacientes, não é? E possam aprender técnicas simples de estabilização da mente, trazer a atenção para o corpo, para a respiração, de nos reconectarmos mais com a nossa dimensão física, somática também, né? De escutarmos mais as mensagens do corpo, não é? De estarmos também mais, portanto, de um modo geral, mais conscientes, que nos permite estarmos também mais conectados com os outros, mais conscientes das necessidades dos outros, para podermos acudir o melhor possível a essas necessidades, não é? Eu começo, aliás, por recordar que a palavra meditação no Ocidente vem de meditatio em latim, que por sua vez vem do verbo latino medere, quer dizer precisamente prestar atenção a, tratar de, cuidar de. E começo por dizer que há um estreito parentesco entre meditação e medicina. Só que a medicina evoluiu mais no sentido de cuidar do corpo, ao passo que a meditação evoluiu no sentido de cuidar da mente. Mas corpo e mente são inseparáveis e, portanto, nós precisamos de uma meditação, precisamos de uma medicina que seja meditativa e de uma meditação que seja também terapêutica, digamos, não é? Então aprendemos isso, aprendemos também o insight, descobrir que nós não somos os pensamentos e as histórias que contamos acerca de nós, dos outros e do mundo, somos mais do que isso, não é? E aprendemos também a trazer mais propósito para as nossas vidas, não só o propósito de procurarmos constantemente o chamado sucesso exterior, mas também investirmos no que eu gosto de chamar o sucesso interior. Portanto, e que tem a ver com esse cultivo de valores fundamentais como a presença consciente, a bondade, a conexão positiva com os outros e o insight, portanto, a sabedoria que nos permite descobrir que nós não somos em absoluto esta confusão que se passa muitas vezes entre nós, estes pensamentos errantes, não é, em que nós contamos todo tipo de histórias constantemente a nós próprios e que não têm necessariamente fundamento. Eu também tenho-me informado sobre a investigação neurocientífica, sobre os efeitos da meditação e trago muita pesquisa do professor Richard Davidson, com o qual tenho feito alguma formação, e ele fala destes 4 pilares do bem-estar, portanto, promover consciência, promover conexão positiva, bondosa, amorosa, compassiva, promover insight e promover um propósito maior para a vida. Portanto, e isto é o que estrutura as minhas aulas de meditação e medicina na Faculdade de Medicina. Muito bem. Uma das ideias mais presentes no Dhammapada, que será um dos livros mais importantes da tradição budista, é justamente que a mente precede a matéria. Daí podemos deduzir que grande parte das doenças são psicossomáticas. Sim. Que aquilo que nós consideramos doença, na verdade, são manifestações no corpo físico de desequilíbrios nos corpos mais sutis? Creio que sim. E curiosamente o António estava a recordar o Dhammapada, não é, que a mente precede a matéria, não é? Estava a recordar a mensagem, do título da mensagem do Fernando Pessoa. No fundo, mensagem é uma espécie de anagrama de uma palavra latina, de Virgílio, que é mens agitat molem. Quer dizer precisamente isso, a mente põe em movimento a matéria. Ou a mente influi sobre a matéria. É a mesma, o que encontramos no Dhammapada, o que encontramos na mensagem do título da mensagem Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Sim, pode ser lido também nessa perspectiva. Quer dizer, no fundo, a realidade processa-se do interior para o exterior, do subtil para o denso. Portanto, o que se passa nas dimensões profundas do nosso ser, positivo ou negativo, manifesta-se na dimensão mais exterior, física, somática. E, portanto, as nossas disfunções psicossomáticas são manifestação de disfunções a níveis mais subtis, mais profundos, a níveis energéticos e a nível de consciência. Por isso mesmo, também, a boa notícia é que podemos curar muitas das chamadas doenças, em termos psicossomáticos, sarando as nossas feridas energéticas e as nossas feridas em termos de consciência. Portanto, cuidando da nossa saúde a nível mais subtil, nós acabamos por cuidar da nossa saúde em termos psicofisiológicos, psicossomáticos. Rudolf Steiner falava no mundo dos efeitos e no mundo das causas. Sim. Sim.
espero que esta cadeira seja o início, seja um ponto de viragem Sim. na Faculdade de Medicina, no sentido de se começar a prestar mais atenção às causas Sim. do que Aliás, aos sintomas. sim. Eu acho que no fundo, há uma forte convergência contemporânea entre a ciência e a chamada espiritualidade. Aliás, nós estamos a organizar em parceria entre entre o Centro de Filosofia da Faculdade de Letras, ou o Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, e o Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Estamos a organizar em 8 e 9 de maio um primeiro grande congresso com o tema do regresso da vida contemplativa. Portanto, é uma organização conjunta de medicina e de letras, não é? Que só por si é significativo, não é? E que reflete um bocadinho esta convergência entre a espiritualidade, as humanidades também e a medicina. Também vai estar envolvida também a Escola Superior de Enfermagem. Portanto, são instituições com as quais eu tenho colaborado, não é? E neste momento há uma sinergia, há parcerias, no sentido de trazer estes temas para o grande público, para a academia também, não é? Porque cada vez mais se constata, de facto, que nós necessitamos de uma medicina que seja, como às vezes se diz, uma medicina mais integral, uma medicina integrada, não é? Que também tenha em conta os contributos das tradições espirituais da humanidade. E hoje em dia a investigação neurocientífica está claramente a mostrar, não é, que também em termos científicos, em neurocientíficos, não é, que as chamadas práticas contemplativas, práticas espirituais, meditação, oração ou outras, não é, têm efeitos notáveis sobre o funcionamento do cérebro, sobre a estrutura do cérebro, portanto, há mesmo modificação da densidade da matéria cinzenta em certas áreas cerebrais. E na cura de doenças, inclusive. E cura de doenças, portanto, reforço do sistema imunitário, imensas influências benéficas sobre a saúde, através do nervo vago que liga o cérebro ao coração e aos nossos órgãos. Portanto, há de facto investigação neurocientífica de vanguarda que comprova aquilo que as tradições espirituais da humanidade já sabem e dizem há milhares de anos. Não é? Mas isso hoje, como a nossa cultura contemporânea é uma cultura muito científica, não é? Isso ajuda muito a validar, não é, as propostas das tradições contemplativas e espirituais. E os meus alunos são muito sensíveis quando eu lhes mostro vídeos, não é, de neurocientistas a falarem sobre e a mostrarem gráficos sobre os efeitos da meditação sobre o cérebro. Obviamente, os alunos com uma mentalidade mais científica naturalmente são sensíveis e mais facilmente ficam convictos, não é, da importância da meditação. Portanto, a minha abordagem é um pouco mais na linha neurocientífica, porque é adequada ao público com o qual eu estou a falar. Claro. Paulo, o que é que acontece do ponto de vista fisiológico quando se medita? Por exemplo, no estado samadhi, o que é que está a acontecer fisiologicamente? Há várias coisas que acontecem. Por exemplo, no cérebro há certas áreas que se desativam, como por exemplo a amígdala, que está muito ativada quando nós nos sentimos ameaçados, quando estamos... Mesmo que não haja razões objetivas para isso, nós muitas vezes sentimos ameaçados. Talvez uma herança da nossa evolução enquanto espécie, não é? Houve momentos da nossa evolução em que tínhamos de estar sempre muito atentos aos predadores para não sermos presas, não é? E então, hoje em dia, nós mesmo quando não estamos sujeitos a ameaças objetivas, sentimos sempre como se estivéssemos ameaçados e estamos naquela atitude de combater ou fugir. Fight, flight ou freeze. Não é? Portanto, e então isso traduz-se numa grande ativação de uma área que é a amígdala, que fica, mesmo a matéria cerebral fica mais densa nessa área, e o volume do cérebro aumenta nessa área. Quando nós estamos em estados de meditação profundos, essa área fica menos ativa, a matéria cerebral fica menos densa, e pelo contrário ativam-se outras áreas, nomeadamente do córtex pré-frontal esquerdo, que estão associadas ao sentimento de autoconfiança, de alegria de viver, de motivação, etc. Também há uma área que é o núcleo accumbens, que está muito relacionada com o sentimento do eu separado, quando nós estamos muito identificados com o sentimento de eu separado dos outros e do mundo, não é? Nós estamos muito numa experiência de mente ou de consciência dualista. Portanto, eu estou aqui, o António está ali, as outras pessoas estão lá fora, eu tenho primeiro que tudo cuidar de mim próprio, por isso, fundamentalmente, quando o cérebro está no modo de funcionamento por omissão, Default Mode Network, está comprovado que nós estamos constantemente a ruminar em torno de 3 noções, que é eu, mim e meu. Eu, mim, meu, eu, mim, meu. E o núcleo accumbens está muito ativo. Quando entramos em estados de meditação profundos,
naquilo que no Oriente se chama o Samadhi, parece que essa área cerebral começa a ficar desativada, portanto o núcleo accumbens fica menos ativo. O que é que isso indica? O sentimento do eu separado dos outros começa a dissolver-se. Interiormente, o que é que acontece? Nós começamos a sentir ou o sentimento de si alarga, ou então o sentimento de si desaparece para dar lugar a um sentimento de sermos tudo e sermos todos. Portanto, são as experiências holísticas de consciência, são estados às vezes ditos diferenciados ou alterados de consciência ou modificados de consciência, em que já não estamos naquele estado em que eu sou eu, mas é um estado que há uma espécie de um self alargado. Paulo, mas será um estado alterado de consciência ou será o nosso estado natural? Pois, eu subscrevo essa visão. Portanto, eu costumo dizer isso precisamente. Habitualmente designa-se isso como estado alterado de consciência. Portanto, há toda uma literatura, Charles Start e muitos outros falam de estados modificados de consciência, etc. Eu considero que isso é o regresso ao nosso estado natural de consciência. Portanto, porque neste momento, quando nós estamos em estados dualistas, é quando nós estamos em estados verdadeiramente alterados de consciência. Em relação ao estado natural de consciência, que é um estado desperto, um estado não dual, um estado de reconhecimento da nossa natureza profunda, que é vasta e limitada como o espaço. Isso para mim é o estado natural e são de consciência, não é? É o estado dos seres despertos, não é? Quando nós não estamos neste estado, quando nos identificamos com a nossa mente cavalo selvagem ou macaco louco, nós estamos em estados alterados de consciência. Só que o problema é que nós consideramos que esses estados alterados de consciência são o estado natural de consciência. E por isso, neste momento, há uma espécie de subversão da natureza das coisas, porque nós identificamos o estado natural de consciência com um estado dividido, cindido, dualista, em que nós estamos constantemente sujeitos à dualidade e por isso há o apego a umas coisas e há aversão em relação a outras. E nós normalizamos isso. Portanto, a nossa cultura dominante normalizou isso. Considera que isso é o estado natural de consciência. E quem não esteja nesse estado, pelo contrário, até é suspeito, não é, de precisar de tratamento psicológico ou até mesmo psiquiátrico. Não é? Porque depois há o que uns chamam a normose, que é a patologia da normalidade. Então, uma certa linha de psicólogos, enfim, alternativos, não é? Jean Velou, Roberto Crema e outros, não é? Que tem, aliás, um livrinho chamado Normose, que é a patologia da normalidade. Portanto, no fundo, este dito estado normal de consciência é um estado que é o responsável por todas as nossas patologias, portanto, desde problemas de saúde mental pessoal até conflitos com os outros e conflitos à escala mundial. Mas nós insistimos em chamar a isto o estado normal de consciência, quando na verdade ele é um estado patológico. Mas talvez, pelo facto do sofrimento ser a norma, as pessoas tenham convencido que não há outra forma de viver. Sim. Nós, sim, no fundo o problema é esse, é que nós estamos convencidos que não há alternativa. Não é? E muitas vezes conformamos e achamos que as coisas são mesmo assim, que a realidade é mesmo dura, não é? E que o mundo é naturalmente imperfeito. Não é? Os impulsos, os desejos, seja por comida, por sexo, por aquilo que for, serão sintomas de uma tristeza profunda? Eventualmente a tristeza profunda de nos sentirmos desconectados da nossa natureza primordial. Sim, eventualmente. Talvez esse seja o nosso trauma maior e mais profundo. Não é? O trauma de vivermos no esquecimento ou na distração de quem realmente somos. É um estado de carência. Sim, esse trauma traz-nos um sentimento de carência, de falta. Isso tem sido notado, não é? Que a vida humana é marcada por um sentimento de falta, de carência, de incompletude, que nós normalizamos, nós pensamos que somos mesmo assim. E, portanto, precisamos sempre de alguma coisa que venha de fora e que nos venha preencher. Porque supostamente aqui há um vazio negativo que necessita ser preenchido. E que nós tentamos preencher com objetos, com relacionamentos, com poder, com fama, com reconhecimento, com validação social, com prazeres fugazes, etc, etc. A questão é que, porventura, se nós entrarmos a fundo nessa experiência de carência, se nós não procurarmos preenchê-la, se nós entrarmos a fundo nela, podemos começar a descobrir que, se calhar, há cá qualquer coisa mais fundo que não é carente. Há qualquer coisa que é pleno, que está bem, que está fundamentalmente bem.
Então transcendemos o estado de carência. Mas isso implica nós não fugirmos à sensação de carência e não procurarmos abafá-la constantemente, procurando preenchê-la com qualquer coisa. Isso implica a coragem, é uma coragem profunda, de estarmos a sós com a nossa carência. Não ir a correr, não fugir para a frente para procurar qualquer coisa para preencher a carência. Então, quando ficamos a sós com a carência, nós podemos começar a ver, se calhar, a carência não é tão carente assim. É uma montanha que pariu um rato. É, se calhar. Se calhar a carência é uma ilusão e na verdade, há aqui qualquer coisa que está pleno, que está bem. Então, se calhar, eu não sou tão carente como pensava. Paulo, o ego é um adversário que tem que ser vencido ou é um adversário com que temos que fazer as pazes? Na verdade, na minha perspectiva, o ego é mais uma ficção da consciência. No sentido em que é uma espécie de contração do nosso ser profundo numa imagem, numa ideia falsa que temos acerca de quem realmente somos. Portanto, nesse sentido, eu diria que o ego não existe em termos absolutos, mas existe em termos relativos na medida em que nós não descobrimos ainda quem somos realmente. Portanto, não descobrindo essa dimensão mais profunda e pura da consciência, não é? Que é vasta e ilimitada como o espaço, que não é dual, não descobrindo essa dimensão, nós imaginamos-nos e concebemos como um eu separado. E isso é o ego. Imaginamos que há um eu separado do outro, dos outros, do mundo. Havendo esse estado de consciência, esse estado de dualidade, não é? Creio que é mais salutar considerar esse dito ego, não é? Como uma ilusão de ótica, não é? Que eu posso começar a investigar e ver se existe realmente, em termos absolutos, ou se é apenas uma crença, uma convenção, que eu possa, pouco e pouco, à medida que investigo, ir descobrindo que, na verdade, não existe em absoluto. Portanto, eu diria que não é um adversário, de modo nenhum, não é um adversário a combater, e também não é necessariamente um adversário no sentido com o qual haja que fazer as pazes. Embora talvez, se o consideramos como um adversário, seja mais salutar tentar fazer as pazes com ele. Mas eu preferia uma abordagem na qual o víssemos como uma ideia fictícia que temos neste momento acerca de nós mesmos. E que podemos descobrir que não é assim tão fundamentada quanto isso. Muito bem. Então, podemos dizer que Maya, a ilusão, não é o mundo, somos nós mesmos. Sim, Maya é uma tendência ilusória que há na mente. Não é nada que exista em si por si, fora de nós, nem sequer em nós. Maya, eu vejo-a como esta tendência que nós temos para nos esquecermos, para nos distrairmos, para ignorarmos quem somos e imaginarmos ser quem não somos. Portanto, são os equívocos que a nossa mente está sujeita. Portanto, Maya é isso. Mas Maya não é uma entidade. Maya é uma tendência. É uma tendência para o esquecimento, para a distração, para a desconexão com a nossa dimensão mais profunda. É isso. Não é mais do que isso. Mas na medida em que nós nos reconectamos, em que regressamos à nossa experiência de presença consciente aqui e agora, não é? Os véus de Maya vão-se naturalmente desfazendo. Não é? Este medo que as pessoas frequentemente têm de meditar e de olhar para dentro por este medo de deixarem de ser quem são. Na verdade, é o ego que tem este medo. Sim, diria que sim. Portanto, no fundo, a raiz de todo o medo está no ego. Não é? É só a partir do momento em que eu me imagino ser alguém separado dos outros e do mundo que eu sinto que tenho aqui qualquer coisa, alguém a defender, alguém a proteger. Não é? É daí também que vem o apego à chamada vida e o medo da chamada morte. Não é? Mas a partir do momento em que eu descubro que
que não há fronteira entre mim e o mundo, entre eu e os outros, não é? Naturalmente o medo tende a diluir-se, tende a desaparecer. Não é? Nietzsche dizia que o homem é uma corda estendida entre o abismo e o super-homem. Sim. Sim. Talvez a nossa natureza profunda seja o próprio abismo. Abismo aqui no sentido não negativo da palavra, mas abismo no sentido do grego abyssos, que quer dizer espaço aberto e ilimitado. Esse é um tema que eu trabalho muito nas minhas aulas de filosofia, é o tema do abismo. Né? Portanto, o abismo é o caos dos gregos, mas não é o caos no sentido de algo caótico, destrutivo, confuso, mas é o espaço aberto e ilimitado. E porventura é o que nós realmente somos, é espaço aberto e ilimitado. Mas há um medo de descobrir isso, porque descobrir isso, voltando à questão, não é? Isso tem a ver com o medo de meditar, não é? Porque quando nós meditamos, nós começamos a sentir que nós somos mais do que estamos habituados a pensar que somos. E então há qualquer coisa em nós que tem medo. Podemos chamar a isso o ego. A nossa identificação com o que é limitado, com o que é finito, com o que tem barreiras e fronteiras, começa a ser posta em causa. É como se, de repente, uma ave que está habituada a viver numa gaiola se visse confrontada com a liberdade de ser posta subitamente cá fora e poder voar no espaço infinito. E a ave, se calhar, é o espaço infinito, mas como está habituada a ver-se como uma ave separada do espaço infinito, se calhar até prefere viver na gaiola do que viver aberto ao espaço infinito. E muitas vezes é o que acontece com a nossa mente. Nós preferimos refugiar-nos nas ideias limitadas que temos acerca de nós, porque sentimos que isso é um terreno aparentemente sólido e seguro, porque é o terreno do conhecido. A chamada Temos zona medo de do conforto. desconhecido. Como? A chamada zona de conforto. A zona de conforto. É o nosso perímetro de segurança. Não é? Preferimos ficar aí. Não é? Na meditação, nós podemos começar a descobrir que somos muito mais. Não é? Somos espaço aberto e ilimitado. E isso às vezes, ou pelo menos no início, pode meter algum medo. E por estranho que pareça, é possível estar em certa medida confortável em sofrimento e até em depressão. Sim. Sim, no fundo, muitas vezes as pessoas agarram-se ao sofrimento porque é aquilo que conhecem. Preferem estar em sofrimento, preferem estar em depressão, preferem ficar nos limites das suas patologias, não é? Do que aventurar-se a descobrir a saúde que na verdade está sempre presente e nunca foi perdida. Por exemplo, o McDonald's é provavelmente um dos piores restaurantes do mundo e, no entanto, um daqueles que mais sucesso tem. Pois. Porquê? Porque é aquilo que as pessoas conhecem. Não é? Sim, há uma coisa que aparentemente satisfaz muito rápido e imediatamente carências muito básicas que nós temos, carências de preenchimento com sabores intensos, fortes, etc. Não é? No fundo, esse é o drama em que nós vivemos, não é? Os produtos menos saudáveis são os que têm mais sucesso, são os que têm mais procura. Tal como o Paulo refere no seu livro Presença Plena, há uma enorme percentagem de pessoas deprimidas, não é? Há estudos que demonstram que a percentagem tem vindo a aumentar de forma muito impressionante. Sim. E a dependência de fármacos. Sim. Também, de antidepressivos, comprimidos para dormir. Sim. E afins. E Portugal está no topo das listas do consumo de antidepressivos, de calmantes, etc. Não sei se foi em 2023, acho que se consumiram em Portugal, em média, 33 mil embalagens de antidepressivos por dia. Para aliviar sintomas. Para aliviar sintomas, claro que para aliviar apenas sintomas que permanecem, não é? Portanto, aí também estudos indicam que a meditação pode ter um papel, e tem um papel muito importante. Não é? Com mais meditação, reduz-se a medicação. A meditação ajuda a reduzir a medicação. E às vezes com mais sucesso. Muitas vezes, quase sempre com mais sucesso.
A depressão também é muito comum no fim da vida. Será esse um sinal de, enfim, de que chegando ao fim da reta haja remorso ou um sentimento de perda de oportunidade por perda de oportunidade de se ter vivido melhor ou de se ter das pessoas terem conhecido melhor a si mesma? Sim. Sim, eu creio que há aí vários fatores que contribuem para essa situação. Por um lado, nós não somos preparados em vida para termos consciência da morte. Tudo está organizado para nós imaginarmos que podemos estar vivos para sempre. E sempre que somos confrontados com a morte tende a ser afastada do horizonte da nossa consciência. Nós não viveríamos como vivemos se tivéssemos uma consciência mais presente da morte. Os antigos diziam que uma vida não é plenamente vivida, não é bem vivida, se não for contemplada no espelho da morte. Porquê? Porque se eu não tomar consciência todos os dias de que posso morrer a qualquer momento, eu mais facilmente vou me dedicar a todo tipo de atividades fúteis. Vou distrair-me. Vou-me distrair mais facilmente. Vou descurar o essencial e vou deixar para mais tarde sempre a realização das minhas melhores aspirações. Vou achar que sempre terei tempo no futuro. E então agora vou-me distrair. Portanto, este é um dos fatores que contribuem para essa situação. Por outro lado, o que é que eu ia dizer? Como o António disse, obviamente, quando nós nos aproximamos do final da vida, ou quando somos confrontados subitamente com termos uma doença terminal e de repente o horizonte de vida encurta-se, nós muito facilmente caímos naquele remorso, de sentir que andamos sempre a deixar para mais tarde o essencial e que estamos à beira de deixar este mundo e vamos partir com as mãos a abanar, como se costuma dizer, com um sentimento de não realização plena. Aliás, há uma senhora australiana, ela tem um livro muito curioso, ela começou a acompanhar pessoas em final de vida e escreveu um livro a partir da experiência dela, que são os 5 principais remorsos dos moribundos. Então, o que vem no topo da lista é: eu gostaria de ter vivido a vida que eu aspirava realmente a viver e não me ter deixado, não ter cedido às pressões dos outros, ou da família, ou da sociedade, ou disto ou daquilo. Portanto, muitas pessoas chegam ao fim da vida e sentem um remorso profundo, um arrependimento profundo por não terem realizado as suas melhores aspirações. O sucesso exterior é a busca do sucesso exterior. Que muitas vezes levou as pessoas à custa do sucesso interior. À custa do sucesso interior. Portanto, as pessoas sentem que dedicaram toda a vida a procurar o sucesso exterior e que isso lhes custou o sucesso interior. Isso lhes levou ao insucesso interior, que sentem mais agudamente no momento de transitarem. Isso é muito doloroso. Outras pessoas também dizem claramente que gostaria de ter dedicado menos tempo ao trabalho e a cultivar, e a estar mais com a família, com os entes queridos, a cultivar mais amizades, etc, etc. Eu gostaria de ter permitido a mim mesmo, ou a mim mesma, ser mais feliz. E não procurar apenas a validação exterior, o sucesso exterior, etc, etc. Portanto, isto pode ser muito doloroso no momento do final da vida. E o ideal é morrer em vida? Sim, como dizem algumas tradições, como isso pode parecer um pouco chocante, não é? Mas na tradição sufi diz morre antes de morrer, Platão diz que filosofar é aprender a morrer. Portanto, o que é que isso quer dizer? Portanto, eu entendi isso no sentido de morre em vida, quer dizer, descobre em vida, morre em vida para o teu ego. Abandona em vida, enquanto é tempo, as distrações e dedica-te ao essencial. Portanto, morre em vida. Eterno em nós. Como? Ao que é eterno em nós. Ao que é eterno em nós, claro. Descobre a divindade em ti, descobre a dimensão do espírito, descobre a consciência pura, descobre a natureza de Buda, descobre o Tao. Portanto, enquanto estás vivo, é a grande oportunidade, como se diz também em alguns textos do cristianismo, do Evangelho de Filipe, por exemplo, do cristianismo às vezes considerado gnóstico, não é?
é em vida que se pode ressuscitar. A ressurreição é em vida, não é depois da morte. Portanto, morrer em vida é ressuscitar em vida. É em vida fazer esta transição de um estado de consciência para outro estado de consciência. É a metanoia, é o ir para além da mente convencional. É a conversão profunda. Paulo, quando se fala em meditação, muita gente tem como referência as tradições orientais. Mas a meditação é praticada no mundo inteiro, não é? Sim, é transversal a todas as culturas. No cristianismo também. Também, claro. Aliás, muito do meu trabalho mais recente, claro, eu tenho seguido uma via budista tibetano, mas muito recentemente tenho procurado aprofundar e estudar e a presença das práticas meditativas e contemplativas em todas as tradições do mundo. Quer dizer, é uma coisa que já faço já há muito tempo, mas ultimamente tenho dedicado mais a investigar isso no Ocidente. Não é? E é muito interessante ver que na tradição judaica, cristã e islâmica temos tradições de prática meditativa. Não é? Na cultura greco-latina antiga tínhamos práticas de meditação. Aliás, em grego melete quer dizer literalmente não esquecer, que é o mesmo que a palavra sati ou smriti, quer dizer em pali ou em sânscrito, é não esquecer. Não esquecer o que está a acontecer, não esquecer a experiência presente, não esquecer a natureza profunda da consciência. Em grego a palavra é mesmo melete, é daí que para latim se traduz como meditatio, meditação. Portanto, meditação é cuidar também no sentido de não esquecer quem realmente somos. É um cuidar de si, reconhecendo, não esquecendo, recordando quem realmente somos. Isto é transversal a todas as grandes culturas da humanidade. Portanto, e no Ocidente houve práticas de meditação, nomeadamente mesmo nos tempos eventualmente muito recuados, ditos pré-históricos, práticas de incubação, portanto, meditação deitada, as pessoas passavam muito tempo em grutas, portanto, é uma forma de meditação praticada pelos gregos nos santuários do deus Asclépio, meditações com um sentido profundamente terapêutico, as pessoas praticadas por filósofos como Pitágoras, Parménides, e que as pessoas ficavam deitadas, na completa imobilidade, na escuridão, né? E geralmente isso conduzia a estados de consciência que eram terapêuticos. Doenças graves eram curadas desse modo. Ou então as pessoas tinham sonhos reveladores, supostamente sonhos de inspiração divina, que apontavam terapias para doenças cuja cura não era conseguida pelos meios habituais. Né? Portanto, há muitas práticas meditativas que vêm da nossa tradição profunda, que estão também na tradição celta, que, enfim, práticas de conexão com a energia que vem do céu para a terra e que sobe da terra para o céu, através do corpo. Portanto, há muitas práticas meditativas e elas não vêm só do Oriente, obviamente. Os célebres raptos teofânicos. Os célebres raptos teofânicos? Sim. Disse bem? Teofânicos, sim. Sim. O arrebatamento teofânico. Sim, o arrebatamento. Sim. Aliás, um dos nomes mais antigos deste lugar, desta terra em que agora vivemos, não era oestrímia, não é? Um dos sentidos pode ser do grego oestros, que é o arrebatamento. O arrebatamento estático, não é? Quando a pessoa sente que está fora de si, em comunhão com a divindade. O Paulo concorda com esta ideia de que quando vêm os avatares passam o conhecimento aos discípulos, que por sua vez criam as escolas de mistério, daí surgem as escolas de filosofia e quando se massificam então nascem as religiões. E que o caminho para chegar à verdade é de certa maneira o inverso, não é? Passar das religiões para as escolas de filosofia, daí para as escolas de mistério e eventualmente uma relação direta com os mestres. Concorda com esta visão? Sim, é uma visão que me é próxima. Obviamente, creio que dentro da experiência religiosa, dentro da experiência filosófica, se ela for aprofundada, não é? Se nós aprofundarmos a experiência religiosa, vamos encontrar uma experiência filosófica. Se aprofundarmos a experiência filosófica, vamos encontrar o mistério, a experiência do mistério, não é? E na experiência do mistério podemos encontrar a relação direta com a fonte. Os mestres podem manifestar-se exteriormente, mas em última instância o mestre interior, o mestre absoluto, é a natureza pura da nossa consciência.
Portanto, não temos que ver os mestres como alguém exterior, necessariamente, mas pode ser alguém exterior que nos ajuda a fazer o caminho interior para encontrar o mestre interior e o mestre absoluto. Não é? Portanto, sim, mas claro que isto é um caminho que não tem, a meu ver, que seguir necessariamente todos estes níveis. Quer dizer, há pessoas que podem ter experiências súbitas de encontro da dimensão profunda do ser e da consciência sem passarem necessariamente por uma via religiosa ou filosófica ou por uma experiência dos mistérios. Não é? Portanto, há experiências súbitas de abertura da consciência. Eu creio que é mais presente do que se imagina, portanto, essa capacidade humana, essa capacidade mística do ser humano. Não é? Muitas pessoas têm aberturas da consciência, só que às vezes não estão preparadas para as cultivarem e para fazerem disso um caminho espiritual e um caminho de prática cotidiana. Não é? Mas elas acontecem, portanto, porque todos nós estamos intimamente conectados com o infinito. Não é? E, portanto, as pessoas têm às vezes mais aberturas da consciência do que se imagina. Só que há uma forte pressão social, há uma censura social que leva as pessoas a não falarem disso, a terem até medo de serem mal vistos, de não serem compreendidos, ou de serem conduzidos para o psicólogo ou para o psiquiatra. Não é? Mas o despertar da consciência é alguma coisa muito mais comum do que se pensa. Portanto, pelo menos pequenos despertares da consciência. Sim. E nestes tempos que estamos a viver, penso que haja uma busca crescente dessas experiências, até através das medicinas da floresta, como a ayahuasca, peyote e outras. O Paulo tem uma opinião formada sobre o recurso a medicinas da floresta para... eu sei que o budismo não é muito a favor de... Sim, a via que eu sigo não encoraja propriamente o recurso a psicotrópicos ou substâncias psicoativas, etc. Agora, obviamente, quer dizer, quando isso é usado num contexto ritual, em que a pessoa está acompanhada por um mestre que a pode orientar, que a pode proteger dos riscos inerentes a essas experiências, bom, isso eventualmente poderá ser uma experiência que faça algum sentido para algumas pessoas, não é? E para as culturas indígenas, desde há milénios, faz sentido, não é? E pode-se aceder a certos níveis de consciência. Não é? Agora, quando isso é praticado de uma forma autodidata, exploratória, em que a pessoa, sem qualquer acompanhamento tradicional, começa a fazer experiências de acordo com o seu gosto subjetivo, não é? Isso pode ser muito arriscado, não é? Pode ser muito arriscado. E, de qualquer modo, eu penso que o ideal, em termos espirituais, é que nós não fiquemos dependentes de qualquer, digamos, qualquer agente exterior, ainda que psicoativo ou psicotrópico, não é? Para induzir estados diferenciados ou alterados de consciência. Portanto, na verdade, o que eu penso que o ideal é desalterar a consciência, sem recurso a nada, a não ser a capacidade que a consciência tem para se libertar dos seus próprios obscurecimentos e dos seus próprios condicionamentos. Portanto, eu penso que isso é o ideal. Porque, de outro modo, ficamos ainda dependentes de alguma coisa. E também não sabemos, mesmo essas substâncias psicoativas podem levar-nos a certos mundos, a certas percepções, mas não é evidente que isso seja o objetivo final, ou que isso seja a realidade plena. Podemos ser levados apenas para outras construções de realidades paralelas que podem ser tão ilusórias quanto esta percepção que temos neste momento. Uma distração. Pode ser outra forma de distração. Uma distração a outro nível. É, de outro nível. A Helena Blavatsky dizia que a sala da aprendizagem está cheia de armadilhas. Pois, é isso. É claro que há muitos mundos que nós podemos visitar, mesmo nas meditações, etc. Agora, outra coisa é aceder à verdadeira realidade, à realidade profunda. E aí eu creio que temos a condução, a orientação de mestres, de seres realizados, aí creio que é fundamental. Porque senão arriscamos, andamos a fazer o nosso cocktail pessoal de práticas espirituais e, enfim, nós podemos querer ir para Lisboa, mas facilmente enganamos e tomamos autoestrada para o Algarve, não é? Ou queremos ir para o Porto e tomamos autoestrada para o Algarve se estamos em Lisboa, não é?
Então, creio que aí os mestres podem ajudar-nos a não perdermos tempo e a não entrarmos em desvios. Qual é a visão do budismo em relação aos sonhos? Os sonhos são valorizados? Sim, particularmente no budismo tibetano, aquele que eu sigo, os sonhos são importantes. Claro que se distingue entre vários tipos e níveis de sonho. Não é? Há os sonhos mais mundanos, em que nós sonhamos com as nossas preocupações durante a vida cotidiana, em que nós encontramos nos sonhos aquilo que mais desejamos ou que mais tememos. Esses não são assim tão... É importante tomarmos consciência deles, mas tomar consciência que não são assim tão relevantes. Não é? São apenas uma projeção das preocupações do ego na vida onírica, não é? Mas há sonhos que podem ser sonhos que relevam da nossa experiência. Portanto, quando nós estamos a dormir e a sonhar, segundo o budismo, nós estamos em planos, são aqueles mesmos planos onde nos vamos encontrar após a chamada morte. Planos sutis. No budismo diz que é o Sambhogakaya. Vamos estar nesse bardo, um bardo, é um estado entre dois. E o que é muito importante é nós sermos capazes de tomar consciência que estamos a sonhar. Portanto, uma prática avançada no budismo tibetano é cultivar o sonho lúcido, o chamado yoga do sonho. Portanto, a pessoa então treina-se, por exemplo, uma das formas de nos treinarmos para isso, para ser mais fácil tomar consciência que estamos a sonhar quando estamos a sonhar, é, durante o dia, também contemplarmos tudo o que estamos a percepcionar como um sonho. Um sonho no sentido em que é a mente que está a criar a percepção que estamos a ter. Portanto, o nome que damos às coisas, não damos a nós próprios, dizer que eu sou o Paulo Bosco, o António é o António, estamos aqui no podcast do LAP, etc. Tudo isto, num certo sentido, é um sonho, que é a mente que está a dar forma a uma realidade que em si não tem a forma que a mente lhe está a dar. Está a dar forma, está a dar a designação. Portanto, isto, num certo sentido, é uma criação. A mente está a criar esta percepção da realidade. Ora, durante o sonho acontece o mesmo. Então, se nós tomarmos consciência que estamos a sonhar, nós podemos usar o tempo em que estamos a sonhar para fins espirituais. Por exemplo, podemos imaginar ou invocar um mestre e estamos imediatamente na presença do mestre, porque quando temos um corpo meramente mental, que é o que acontece quando estamos a sonhar, não há os limites habituais de tempo e de espaço. Estamos livres das limitações do corpo físico e das leis a que o corpo físico está sujeito. Portanto, nós podemos transcender completamente qualquer distância espaço-temporal. Então, se nos imaginamos num lugar, nós estamos imediatamente nesse lugar. Se imaginarmos se temos um mestre espiritual, podemos aproveitar para o invocar, imaginar, e estamos com ele e podemos dialogar com ele, podemos receber ensinamentos dele. Não é? É o que se procura fazer no budismo tibetano. Com o sonho lúcido, a pessoa aproveita ou pode praticar a meditação, por exemplo. Quando estamos a dormir, estamos conscientes que estamos a dormir, que estamos a sonhar, podemos, em vez de estar a seguir a ilusão do sonho, a pessoa pode simplesmente largar, ver que tudo são imagens oníricas e ficar no estado de consciência desperto. Portanto, o corpo dorme, mas a mente está a praticar a meditação. É porque a frequência das ondas cerebrais em sonho e meditação é a mesma. Não é? Sim. É meditação profunda. Não é? Sim. Portanto, nós podemos usar o tempo que perdemos muitas vezes a dormir de forma inconsciente, não é? Muito animal, não é? Podemos usá-lo para o nosso proveito. E hoje em dia, aliás, a comunidade neurocientífica já reconhece o trabalho do Stephen Laberge, não é? Levou a comunidade neurocientífica a reconhecer que é possível o sonho lúcido. E hoje há pessoas que praticam o sonho lúcido até para fins terapêuticos, para se libertarem de traumas, para curar feridas emocionais profundas, não é? Outras usam para fins lúdicos, por exemplo, para viajarem gratuitamente, não é? Mas o mais importante é usar para fins espirituais, não é? Obviamente. E, portanto, os sonhos nessa perspectiva são muito importantes. Se nós formos capazes de tomar consciência que estamos a sonhar, nós podemos, por um lado, não estarmos sujeitos às ilusões dos sonhos e, por outro lado, podemos dirigir o nosso sonho. E podemos meditar, podemos estabelecer conexões com mestres espirituais, etc. Paulo, assim como a meditação, o jejum também era prática corrente em praticamente todas as tradições espirituais. Por que motivo? Por que motivo? Bom, eu creio que jejuar é oferecer, por um lado, ao corpo a oportunidade de se regenerar, não é? E de
se libertar das toxinas que muitas vezes nós ingerimos quando comemos alimentos tóxicos, quando ingerimos alimentos tóxicos, quando não nos alimentamos saudavelmente e também quando comemos mais do que aquilo que necessitamos. Não é? Portanto, jejuar permite que o corpo se liberte do que é nocivo e do que está mais, do que não é necessário. Não é? Por outro lado, o jejum pode ajudar a que os outros níveis de corpo, o corpo energético, os corpos subtis, etc., a energia desses corpos circule de forma mais desimpedida. Não é? Mais desimpedida, não é? E por outro lado, isso também pode contribuir para que a mente esteja mais clara, não é? Para que a mente não esteja tão entorpecida pelo direcionamento da energia subtil para as funções digestivas. Não é? Portanto, há aqui vários motivos. Não é? Agora, obviamente que o jejum tem que ser praticado também com alguma cautela, não é? Porque a pessoa tem que estar preparada para isso. Não é? Portanto, e há muitas formas de jejum, há o jejum intermitente, há jejuar um dia por semana, enfim, em certos regimes espirituais, em certos momentos de prática espiritual, a pessoa pode optar por fazer jejuns de vários tipos, não é? Mas também isso convém que seja, a meu ver, convém que seja acompanhado por alguém que seja competente nessa área e que possa dizer-nos se o jejum é adequado para nós, pelo menos num determinado momento da nossa vida, e que tipo de jejum. Não é? Os sacerdotes jejuavam antes das cerimónias. Sim. O Pitágoras jejuou 30 dias para entrar na escola de mistério. Sim, sim. Sim, eu tive uma amiga francesa que curava pessoas com jejuns e ela própria praticava todos os anos um jejum de 40 dias. Mas porque o corpo tem recursos que nós não imaginamos. Uma desintoxicação integral. Sim, sim. Eu lembro que uma vez fiz um jejum de 3 dias e a minha língua ficou toda amarela porque começou a eliminar todo tipo de toxinas, através da língua começaram a sair todo tipo de toxinas. E eu fiz a minha vida normal durante 3 dias e não senti o mínimo cansaço, nem sequer fome. A autofagia foi Prémio Nobel em 2016, salvo erro. Uhum. Ou seja, o jejum desencadeia esse processo de regeneração. Regeneração, sim. E há também outras formas mais subtis de jejum, que é o jejum também das palavras, dos pensamentos, das emoções tóxicas, não é? Portanto, isso também são formas de jejum. O isolamento, essa solidão sagrada. O não? recolhimento. Eu vejo a meditação silenciosa, como um jejum também, um jejum interior. Jejum do cultivo de pensamentos e palavras. Não é? Sim, a meditação está para a mente, como o jejum está para o corpo. Sim. No fundo, é uma simplificação também da vida. Não é? Viver com o mínimo indispensável. E houve tempos em que a alimentação era também mais frugal, mais consciente, não é? Havia uma maior consciência espiritual. Não é? Sim. Na Grécia Antiga, no Egito Antigo, no Oriente. Sim. Houve períodos em que, por exemplo, a carne foi proibida no Japão, não é? Era dourada, não é? do Japão. Sim. E mesmo os nossos modos de alimentação tradicionais, os nossos avós, não é? De série ir muito longe, não é? A carne estava muito menos presente do que está hoje nas nossas dietas. Não é? As pessoas comiam muito menos carne do que hoje se come. Não é? As pessoas no interior não comiam pouca carne. E tem sido amplamente demonstrado que o consumo de carne o consumo de carne excessivo, pelo menos, traz um enorme prejuízo para a saúde, não é? Muito nefasto para a saúde. Eu não sou especialista de questões de nutrição, mas pela informação que tenho, é um dos grandes contributos para proliferação de doenças cancerígenas, nomeadamente a carne vermelha, etc. O Dostoiévski dizia que enquanto houver matadores, haverá guerra. O que é que ele queria dizer com isto, Paulo? Eu creio que podemos entender isto à luz daquilo que no Oriente se chama as relações kármicas, de causa e efeito. Não é? Portanto, se nós tiramos a vida a seres que, tal como nós, prezam acima de tudo a preservação da sua vida, que são os animais não humanos, não é? Que são
tal como nós temos o mesmo amor à vida, não é? E ao bem-estar físico que nós temos, não é? Se nós praticamos essa violência sobre outras espécies, inevitavelmente estamos a exercer essa violência sobre nós mesmos, porque nós não estamos separados das outras espécies, não é? E, portanto, mais cedo ou mais tarde, isso terá efeitos sobre a nossa própria vida, que se podem manifestar sob a forma de guerras, de conflitos, não é? Em que a nossa própria vida vai ser, é que nos vai ser, a nossa vida vai nos ser tirada violentamente, não é? Portanto, Então as guerras que assolam o mundo, de certa maneira, são o resultado desta carnificina diária, desta chacina diária de animais. eu creio que é um dos contributos, é uma das causas e condições que contribuem para as guerras que há no mundo, não é? Agora, creio que não podemos talvez reduzir todas as causas e condições muito complexas que estão na origem das guerras só à nossa guerra contra os animais, porque na verdade também estamos em guerra com os animais, não é? Há pouco falámos, não é, das distorções da nossa mente, não é? A cobiça, a inveja, a vontade de poder, não é? O apego, a raiva, etc. Tudo isso obviamente também contribui para as guerras, para todo tipo de conflitos, não é? A cobiça por mais território, mais poder, mais acesso a recursos naturais, tudo isso contribui para que haja todo tipo de conflitos, não é? Mas obviamente que tirar a vida aos animais violentamente, obviamente não pode deixar de contribuir também para a guerra que nós infligimos uns aos outros enquanto seres humanos, não é? Tudo é energia, não é? Sim, tudo. Tudo é onda, vibração, Sim. frequência. Então, E tudo o que fazemos regressa sobre nós em função da intenção com que o fazemos, não é? o mestre Omram diz que o consumo de carne tem implicações energéticas, tem implicações graves na nossa energia também, ou seja, que nos traz que para aquele lado animal que nós queremos sublimar, que reforça o lado animal que nós queremos tanto sublimar. Porque nós próprios já fomos também animais, não é? Pedras. Sim. Penso que o budismo tem esta visão da vida, não é? Nós passamos Sim. por todos os reinos, não é? Há uma evolução. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. A visão budista às vezes diverge um bocadinho dessa ideia de uma evolução contínua e necessária dos reinos mineral para o vegetal, para o animal, para outros acima do humano. A ideia de samsara é mais do que... as ilusões da consciência podem levar-nos repetidas vezes a passar de mundos, podem ser mundos humanos para mundos animais para mundos humanos, portanto, de mundos humanos para mundos divinos, e depois pode haver, até um certo ponto pode haver recaídas em mundos relativamente inferiores. Portanto, não há tanto essa ideia de uma evolução contínua e sucessiva, mas mais de uma espécie de deambulação por várias possibilidades de ilusão da consciência, que nós podemos viver experiências em 6 grandes tipos de mundo. Portanto, o mundo dos deuses, dos semideuses, dos humanos, dos animais, dos seres em estados infernais e de seres designados como espíritos hábitos. Mas sim, mas pronto, tirando essa diferença, não é? Nós podemos de facto passar por muitas experiências e temos em nós as memórias e as consequências de muitas vidas vividas anteriormente, sim. Então, de certa maneira, os animais são nossos irmãos. Sim, isso aí. Nossos irmãos menores. Indubitavelmente. Portanto, do ponto de vista budista, em última instância, todos os seres são Budas. Não é? Portanto, todos os seres têm em si o que o budismo chama de natureza de Buda. Só que vivem em estados diferentes de reconhecimento dessa essência profunda. Os animais, relativamente aos humanos, no que respeita a isso, aparentemente parecem estar mais condicionados. Os humanos têm, a partir de um maior potencial de reconhecimento da sua natureza profunda. Mas, na verdade, muitos humanos acabam por não exercer esse potencial e, nesse sentido, muitas vezes, até se pode dizer que estão mais condicionados do que muitos animais. Porque não só não reconhecem o potencial que têm, mas usam o potencial que têm para fins negativos. No fundo, têm um maior potencial de inteligência, mas usam a inteligência de forma distorcida, pervertida, e acabam por ser mais nocivos para si e para o mundo do que muitos animais.
Isso penso que é claramente evidente. Não é? Um ser humano que vive uma vida ao serviço da ganância, da avidez, da guerra, da opressão, da exploração, apesar de ser à partida mais inteligente do que um cão, um gato, ou um rato, ou uma serpente, na verdade é muito mais nocivo para o mundo do que o cão, o gato, o rato ou a serpente. Infinitamente mais nocivo. Está a gerar mais karma. Gera mais karma negativo. Portanto, e nesse sentido podemos questionar-nos. Não é? Quem é que está acima, quem é que está abaixo? Se calhar era melhor para ele ter a vida de um animal não humano. O animal está a cumprir o seu propósito, não é? O seu papel. Como? Sim, pois. O animal está a viver a vida que pode viver, não é? Muitos seres humanos estão a viver uma vida que poderia ser vivida de um outro modo, mas estão a vivê-la de uma forma muito nefasta. A humanidade não é um produto acabado, é um projeto em curso. Não é? Sim, claramente. Confúcio dizia que, no fundo, ninguém é verdadeiramente... Nunca ninguém se pode considerar verdadeiramente humano, porque ser humano é uma tarefa ética. Nós podemos humanizar-nos sempre um pouco mais. Não somos humanos à partida, neste sentido. Claro, biologicamente somos humanos, mas eticamente somos um projeto, somos um processo em aberto. Podemos humanizar-nos um bocadinho mais todos os dias, podemos desumanizar-nos um bocadinho mais todos os dias. Há também essa possibilidade, infelizmente há essa possibilidade. Podemos progredir, podemos regredir. Está tudo em aberto. Mas acredita que tudo obedece a um plano divino? Um plano? Divino? Divino. Depende da perspectiva como se veja. Portanto, obviamente, claro, em certas tradições, como o budismo, o taoísmo, não há tanto a ideia de um Deus exterior ao mundo, providencial, que tenha um plano e que esteja a exercer uma influência para que esse plano se realize. Não é? Há mais a ideia de que há uma essência profunda, subjacente a todos os seres e a todos os fenómenos, não é? Que se está a manifestar em todos os seres e em todos os fenómenos e que pode ser reconhecida ou pode ser esquecida e ignorada. Se quisermos aí falar de plano, o grande plano é tomar consciência. O grande plano é o despertar da consciência, o grande plano é regressar ao tal, regressar à raiz, regressar à casa, à nossa casa profunda. Portanto, são linguagens diferentes. Eu creio que as tradições espirituais da humanidade são muito convergentes, mas também temos que respeitar as suas diferenças. Portanto, por vezes, têm linguagens diferentes. Se as aprofundarmos, talvez descobramos que são mais convergentes do que divergentes, mas temos que respeitar também que às vezes há perspectivas ligeiramente diferentes, pelo menos. Paulo, o nosso tempo está a terminar. Uma última questão. O Paulo vê sinais da materialização do Quinto Império? Depende também, obviamente, como tudo, o que é isso do Quinto Império. Não é? É um tema muito presente na cultura portuguesa, desde implicitamente em Luís de Camões, explicitamente nos grandes nomes da cultura portuguesa, Padre António Vieira, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, Natália Correia e outros, Raul Leal, outros menos conhecidos. Tudo depende de como é que entendemos o Quinto Império. Portanto, o Quinto Império está baseado numa profecia do livro de Daniel, no Antigo Testamento, não é? E a profecia tem a ver com um sonho do rei Nabucodonosor. Portanto, ele sonhou que havia uma estátua feita de 4 metais e depois vinha subitamente uma pedra que surgia sem que mão alguma tivesse lançado essa pedra. Subitamente surge uma pedra, bate nos pés de barro e de ferro da estátua. A estátua tem pés de barro e de ferro. A estátua desmorona-se, pulveriza-se e vem um vento que dissipa completamente a estátua. E a pedra que derrubou a estátua converte-se numa montanha que enche a terra inteira. Ora, a tradição judaica entendeu isso como o reino messiânico. A tradição cristã como o reino de Deus na terra, já iniciado com a vinda de Cristo. A tradição portuguesa começa a ir num sentido, por vezes considerado um pouco heterodoxo, já com o Padre António Vieira, porque começa a dizer, bom, esse reino de Deus na terra não está plenamente estabelecido, ele está ainda por cumprir. E só poderá, na visão do Vieira, acontecer quando todos os seres humanos se converterem a uma só fé, que na visão de Vieira seria a fé cristã. A fé cristã na sua versão católica, que hoje chamamos católica. Já o Fernando Pessoa vem dizer que o Quinto Império não é a conversão a uma só religião, mas é um estado de consciência onde se unam as duas metades do nosso ser, o masculino e o feminino.
em que o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro, portanto, as nossas funções mais intuitivas e as funções mais racionais se complementam. E depois o quinto império também é um estado onde há uma espécie de síntese do essencial de todas as culturas da humanidade. Para a pessoa, fundamentalmente a cultura grega, a cultura romana, o cristianismo e a cultura europeia. Portanto, a cultura grega, o direito romano, a moral cristã e o espírito cosmopolita da cultura europeia. Deviam se fundir com o que estivesse ainda de fora, portanto, culturas indígenas, orientais, etc., e criar uma grande síntese. E isso seria o Quinto Império. E Portugal teria um papel nesse estabelecimento dessa nova síntese. Para Agostinho da Silva, o Quinto Império é também o Império do Espírito Santo. É o Império em que, o Império aqui já não tem o sentido político de uma dominação, mas tem o sentido mais de uma espécie de uma atmosfera, uma nova era, para Agostinho da Silva, em que nós tivéssemos contacto, acesso direto à presença do Espírito em nós. O Espírito Divino em nós, que eu entendo o Espírito Santo como o Espírito Divino imanente em cada um de nós, a centelha incriada da consciência pura presente em cada um de nós. Quando todos nós despertássemos para isso, então isso seria o Quinto Império. E os portugueses têm uma palavra a dizer, porque também entre nós surgiu o culto do Espírito Santo, na Idade Média, com a Rainha Santa Isabel, etc., não é? Mas, em última instância, o Quinto Império é uma coisa que transcende Portugal e transcende qualquer nação, portanto, é uma nova comunidade espiritual alargada à terra inteira. Uma fraternidade universal. Fraternidade universal e no Agostinho da Silva também, que deve estabelecer relações fraternas com todos os seres não humanos, com os animais, com a terra, respeito integral pela natureza, etc. Eu acho que esta é uma ideia muito fascinante, não é? Eu acho que é o que nós precisamos, não é? Agora, se há sinais de materialização, bom, eu creio que há sinais de que está a surgir uma busca espiritual cada vez mais profunda. Não é? Ao mesmo tempo que, a um certo nível, o mundo está muito, muito complicado, não é? Aparentemente há cada vez mais ganância, mais esquecimento, mais alienação, mais distração, as novas gerações estão perdidas nos smartphones e no TikTok e na alienação de todo o tipo, não é? Mas, ao mesmo tempo, há uma busca de espiritualidade. Portanto, há uma espécie de saudade, não é, de qualquer coisa mais profundo por descobrir. É? Carl Jung dizia que para a copa da árvore tocar o céu, as raízes têm que sim. chegar ao inferno. Sim, é isso. Talvez tenha a ver com isso. Sim. E também, é aquele ponto de mutação de que se fala no I Ching chinês, não é? Também, quando as coisas vão muito num sentido, há inevitavelmente uma mutação no sentido oposto. Não é? Eu penso que nós estamos tão esquecidos, estamos tão decadentes num certo sentido, não é, que inevitavelmente está a surgir também um desejo de recuperar. É o efeito mola. O efeito mola. Portanto, nós temos que começar a sentir que isto não nos leva a lado nenhum e precisamos todos, e apoiando-nos mutuamente, procurar um outro estado de consciência e procurar uma abertura da consciência e do coração. E, nesse sentido, isso pode ser um sinal de manifestação do Quinto Império. Eu acredito que sim. Eu acredito também que sim. Muito grato, Paulo. Muito grato, eu também. Muito grato. Obrigado.